Se você entrar no Google e digitar pitch, template de pitch, como fazer um pitch, todos os resultados, quando eles te mostrarem um breve roteiro de um pitch, eles vão te trazer o mesmo roteirinho. Roteiro de pitch não tem segredo, todo mundo segue mais ou menos a mesma coisa. Ao menos o início e o fim de todo pitch ele é muito parecido. Só que o que as pessoas não te explicam é por que você tem que seguir esse roteiro. Por que você tem que falar sobre o problema primeiro, depois de solução. Por que no início você traz um tweet da sua solução e por aí vai. O que eu vou fazer nesse vídeo é te dar 5 dicas para você fazer um pitch excelente e te explicar por que você precisa fazer isso, que é o que eu faço com meus clientes em treinamento. Aqui nesse vídeo eu vou te dar essas dicas de graça. Vamos lá. Quando você for fazer o seu pitch, você precisa abrir o seu pitch falando sobre um problema. E por que as pessoas falam isso, né? Sempre abre pela dor, problema, que vai puxar uma oportunidade e depois você entra na sua solução. A questão é a seguinte, através da dor, a gente cria conexão com as pessoas. E eu vou te provar isso fazendo uma simples pergunta. Você compraria um analgésico se você não tivesse com dor de cabeça? Você almoçaria sem estar com fome? Você compraria alguma coisa, adquiriria algum produto, algum serviço se você não precisa dele por algum motivo? Até que seja uma necessidade social. Tô morrendo de vontade de tomar um sorvete. Então a gente só compra alguma coisa, a gente só adquire alguma coisa quando a gente de fato precisa daquilo. E é por isso que quando você faz um pitch e você primeiro traz a dor, olha só, estamos gastando muito dinheiro, desperdiçando muito dinheiro nisso daqui, estamos desperdiçando recurso, as pessoas não têm acesso a determinado produto, a determinada asset. E é por isso que eu criei a minha solução. Então, quando você mostra para as pessoas que existe uma dor, existe uma necessidade, está faltando, as pessoas querem, aí você consegue ir para a sua solução. Porque no final das contas, ninguém está nem aí para a sua solução. As pessoas não se importam que você criou um produto incrível, que é cheio de features e assets e que ele tem uma tecnologia maravilhosa. As pessoas não estão nem aí para isso. O que elas querem saber é, quando você faz um pitch, isso vale para qualquer tipo de pitch, tá? Investidor, cliente. Existe uma dor, existem pessoas que estão precisando, e aí do ponto de vista do investidor ele quer saber se existe volume de gente precisando, para saber se vale a pena investir na sua empresa ou não. E o cliente, ele precisa saber que você entende a dor dele. Então, quando você trata daquela dor, daquela necessidade, ele vai dizer, meu Deus, eu tenho essa dor, isso me dói e eu preciso resolver esse problema. A partir daí, ele vai estar aberto para ouvir qual é a sua solução. Daí a gente entra no ponto 2 aqui do nosso pitch, que é a solução. Que primeiro você vai explicar o que você faz, ou seja, você não vai entrar em produto ainda, e depois você vai explicar como você faz. É importante entender essa diferença, porque se você entra muito no como, as pessoas ficam muito presas ao botãozinho que ela vai apertar e não vão entender exatamente qual é a essência daquilo que você faz. Então, quando você for falar de solução, começa com o que eu faço isso. Agora, como que eu faço isso? Eu faço desse jeito. Por exemplo, da pitching. Eu falo que a pitching, o que eu faço, né? A pitching, ela entrega uma caixa de ferramentas para que você faça qualquer tipo de apresentação. Esteja você numa sala de reunião, num demo day, num evento, ou seja um pitch para investidor ou um pitch para cliente. Isso é o que eu faço, como eu faço. Daí, depois do meu pitch de vendas, eu entro em produto. Terceira dica, pessoal, para vocês fazerem um pitch incrível. Sempre termine o seu pitch com um call to action. O que isso significa? Vocês têm que chamar a pessoa para a ação. E para você chamar a pessoa para a ação, você tem que ter consciência do que você quer. Eu fiz um pitch para uma pessoa. O que eu quero dela? Eu quero que ela invista em mim? Eu quero que ela compre o meu produto? Eu quero que ela me apresente para outra pessoa? Eu quero que ela faça uma parceria comigo? Então, tendo essa consciência, depois que você fez o seu pitch, digamos que seja um pitch para cliente, um pitch de vendas, eu terminei o meu pitch, a minha apresentação, eu vou chamar essa pessoa para a ação. Eu trouxe aqui alguns exemplos de call to action. Você pode dizer, por exemplo, depois que você faz todo o seu pitch, você vai dizer para ela, então eu gostaria de saber se o nosso produto tem valor para você e para sua empresa. Porque daí ela vai te responder isso. Se você tiver, por exemplo, num evento, você fez o seu pitch no palco, pessoal, o nosso stand fica no salão principal. Se você quiser saber mais sobre o nosso produto, vai ser um typo aqui. Vai ser um prazer tomar um café com você. Então, sempre chame as pessoas para ação, porque se você não chama, sabe aquelas reuniões que termina, a pessoa faz uma apresentação para você e daí você olha para ela e fala, meu Deus, o que ela espera de mim? Ela quer que eu compre, que eu apresente para alguém, que eu faça alguma, né, que eu envie. O que ela quer de mim? Eu não entendi. Qual que é o meu papel aqui?
Então, é importante para quem está te escutando saber o que você espera dela. E para que você consiga alcançar o seu objetivo, você tem que deixar isso muito claro. As pessoas têm vergonha de fazer call to action, ou elas acham que é muito forçado. Eu não me sinto confortável, escuto isso de vez em quando de cliente. Só que a questão é a seguinte, se você não fala para a pessoa que você quer algo dela, ela não vai adivinhar sozinha. E o call to action, ele tem essa função. Então, treine e internalize o seu call to action para que fique algo confortável para você, porque ele é fundamental. Sem ele, muito difícil você vai conseguir alcançar o seu objetivo. Vamos aqui para a nossa quarta dica, elementos visuais. O que mais aparece para mim em treinamento de pitch, tá? É o que mais aparece, não tenho dúvida. Slide cheio de texto. O que a ciência fala? A ciência fala que o nosso cérebro não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, enquanto a pessoa está lendo aquele parágrafo gigante que você colocou no seu slide, que para você é muito importante, porque ela precisa saber todas aquelas informações, ela não está prestando atenção ao que você está falando. E você não quer que isso aconteça. E se ela estiver prestando atenção ao que você está falando, ela não está lendo o seu slide. Isso também é ruim, porque afinal, o slide é um elemento visual que é um apoio para com que a pessoa que está te assistindo entenda o que você está falando. Então, nós somos seres visuais. Não se esqueçam disso, nós somos seres visuais. Se você tem slides para te ajudar, use eles da melhor forma possível. O que eu fiz aqui? Eu poderia ter ligado aqui a câmera e começado a falar sozinha, mas eu sei que esse apoio visual, que esse mind mapping está me dando para fazer com que vocês captem somente as mensagens-chave do que eu estou falando é essencial. Não percam isso de vista. Não se esqueçam que nós somos seres visuais. Então, sempre que você levar slide, o que vocês têm que fazer? Olha só, foto, gráfico, vídeo demonstrando o produto, mas não adianta colocar aqueles gráficos que são confusos, tá? Vocês têm que colocar gráficos que sejam simples. Eu vou adicionar aqui um item. Além de tabela comparativa. Roberto, eu quero mostrar que o meu produto é melhor que o do outro. Tabela comparativa, que nem a gente tem no site da Design Guy. Eu vou abrir aqui o site depois e mostro para vocês. E aqui, frase-chave e palavra-chave. Números grandes. Então, se você for fazer um gráfico, um slide, ao invés de você colocar um texto grande, por exemplo, nós reduzimos 80% o gasto de água nas nossas plantas, etc., o que você vai colocar no seu slide é isso aqui, ó. Você vai colocar um 80% bem grandão. Redução, consumo de água. Se essa é a mensagem-chave do que você quer passar, e no seu speech você vai explicar como você faz isso, o seu slide ele tem que ter somente a informação-chave que você quer que a pessoa saia daquele momento na cabeça. Porque senão você vai levar um monte de informação para ela e ela não vai conseguir captar nenhuma. Quando a gente leva muita informação, as pessoas acabam não captando, né? Elas não retêm no cérebro delas nenhuma informação. Por isso que cada slide tem que ter uma mensagem-chave, uma frase-chave, para que você consiga afirmar e dizer, é isso que eu quero que você capte desse slide. Roberta, mas eu tenho 3 exemplos, eu tenho 4 coisas para falar. Você vai dividir em 3, 4, 5 slides, quantos forem necessários. Não tenham medo de desdobrar a sua apresentação em muitos slides, isso não é problema. O problema é colocar muita informação, texto, que as pessoas não vão captar e não vão entender exatamente aquilo que você está falando. Elas vão sair do slide com um blur assim na cabeça dela. Tipo, o que ela falou mesmo? Eu não entendi. E, pessoal, temos mais uma dica, 5ª dica para você fazer um pitch incrível. Falar em blocos. O que isso significa? O cérebro da gente, ele se confunde muito fácil, tá? E se a gente fala sobre cliente, parceiro, concorrente, tudo meio que misturado, a gente vai confundir as pessoas. Lembra o que eu acabei de falar? A gente precisa ajudar as pessoas a entender aquilo que a gente está falando, colocando uma mensagem-chave por slide. E quando você fala em blocos, você fala exatamente isso, porque o nosso cérebro não consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, como que vai ser o roteiro do seu pitch? Ele vai ser blocado. Primeiro eu falo de problema, depois de solução, depois eu entro em mercado, benefício, feature, depois eu vou falar de concorrentes, depois eu vou explicar como o mercado funciona hoje, e você vai blocando. Você não fala de problema misturado de solução, é o que as pessoas mais costumam fazer. Eu falo do problema e misturo com o meu produto, porque daí eu vou dando pequenos exemplos, só que no final das contas isso mais confunde as pessoas do que esclarece e ajuda elas a entender de fato aquilo que você faz e a mensagem que você está querendo passar. Então, pessoal, isso aqui tem 5 dicas muito legais e explicadas o porquê que você tem que seguir
esses mandamentos que a gente vê na internet, que todo guru de pitch passa pra gente. Aqui tá explicado pra você entender. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal. Toda semana eu e o Peu a gente vai postar alguma dica muito legal sobre design, inovação, branding e posicionamento. Um abraço e até a próxima.